Salve, salve, meus alunos do Ave Palavra, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar prosseguimento aos nossos encontros de geopolítica e hoje vamos falar de um assunto muito interessante, um dos assuntos que mais caem nos vestibulares. Acho que nem tanto só pela importância de conhecimento, mas pela a importância até na nossa realidade, que é a questão ambiental. E nós vamos tratar dessa questão ambiental, como sempre aqui, analisando as questões geopolíticas. O professor Sérgio, de Atualidades, ele irá comentar com vocês sobre as questões das convenções, as questões ambientais, enquanto que, no caso aqui, eu vou ficar mais focado nas legislações e no que os países fazem na sua atuação sobre o meio ambiente. A gente vai ver aqui que existem algumas intrigas, algumas questões também de ordem econômica, né? Então, a gente vai tratar disso e eu vou aqui, como sempre, dividir meu slide com vocês, ok? Então, vamos lá iniciar o nosso encontro. Vamos lá, pessoal. Bom, eu até comecei a aula com esse slide aqui para mostrar que as questões ambientais, na verdade, elas perpassam por um monte de situações, né? Desde a questão política como a questão doméstica mesmo. A questão ambiental, ela vai desde das pequenas ações das pessoas no meio ambiente até as questões políticas, as macro questões, né? Sobre o que os países podem fazer, não só para o presente, mas como para o futuro em relação às questões ambientais, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, e eu acredito que o professor Sérgio vai comentar com vocês, é que a questão ambiental, ela não é uma questão atual, tá? Assim, até vou refazer minha frase. Ela é atual, mas não é uma questão antiga, ela é uma questão muito recente na história da humanidade. Porque antigamente as pessoas, elas tinham a visão de que os recursos ambientais, eles eram praticamente infinitos. Ou, na pior das hipóteses, que eles iriam se repondo ao longo do tempo, né? A gente tem que fazer um desconto porque a população era menor, não havia muitos estudos científicos, então as populações dos séculos anteriores e mesmo ali antes dos anos 60, que é o nosso ponto de partida, as populações não tinham muitas preocupações ambientais. E os anos 60 foram os anos de grandes revoluções no planeta, né? Tanto do ponto de vista cultural, como do ponto de vista político, do ponto de vista estético. Os anos 60, eles trouxeram muitas mudanças, né? Sociais, econômicas, principalmente do ponto de vista do comportamento. Então, a gente tem aqui nos anos 60, junto com alguns estudos que vieram desde os anos 50, uma mudança em relação ao meio ambiente. O meio ambiente passou a ser visto como algo a se prestar atenção. Opa, alguma coisa está acontecendo aqui. E foram nos anos 60, pela primeira vez, que nós tivemos os estudos, o início dos estudos para se descobrir, de fato, que os recursos eram finitos. E até a ideia de desenvolvimento sustentável surge ali. Eles começaram a perceber, deem uma olhada, que o petróleo, que o carvão mineral, ou mesmo os recursos florestais, chegariam uma época em que eles poderiam não mais sustentar a nossa necessidade de consumo, a nossa necessidade de transformação da natureza para que nós possamos ter conforto, alguns nos casos das empresas, né, não só conforto, mas lucro também, né, que é isso que as empresas no capitalismo, é com isso que elas se importam e não poderia ser diferente, porque é assim que o sistema sobrevive, né? Bom, pessoal, então foi nos anos 60 que passou a ter essa noção de recursos finitos, né? E do desenvolvimento sustentável, que seria a manutenção de recursos para as gerações futuras, né? Como desenvolver, mantendo os recursos para que as gerações futuras não sofram, né? Também foi nos anos 60 para 70, que já é uma década depois, que começaram a surgir as ONGs, as grandes ONGs internacionais do meio ambiente. Pessoas que começaram a se juntar, percebendo que precisava de um braço civil,
não adiantava somente esperar de políticas públicas. E então, as ONGs ambientais surgiram ali por volta do final da década de 60, começo da década de 70, né? E então, trouxe aí uma nova discussão, porque essas ONGs começaram a fazer estudos e começaram também a fazer pressão política, porque a gente sabe que, infelizmente, não é só aqui no Brasil, qualquer lugar no mundo, muitas vezes a política ela só funciona à base de pressão, né? Então, essas ONGs ganharam um papel muito importante nesse quesito político. Bom, esses estudos ambientais começaram a ter efeito mesmo, né, nas políticas a partir ali dos anos 90. Até os anos 70 e 80, era meio assim, o estudo, mas as pessoas sabiam que tinha que se fazer algo, mas não havia ainda uns estudos que apontavam para o futuro gravíssimo sobre a questão do aquecimento global, sobre a questão da camada de ozônio. Então, a partir dos anos 90, que essa preocupação ambiental começou a ter mais vulto, né? Aí você vê que a questão ambiental, ela anda ali, ó, empareada, juntinho com a questão econômica, né? Sempre foi assim e sempre será. Qual é o dilema dos países? Como desenvolver economicamente e manter a natureza? Esse é o grande X da questão no meio ambiente. Saber que deve se preservar, todos sabem, mas e aí? Como é que resolver essa equação? Aí você tem aqui no caso, ó, você vai perceber que os países que mais se desenvolvem economicamente, geralmente eles que mais utilizam dos meios de poluição, da questão da industrial, da questão da emissão de gases. Então, você vê China, Estados Unidos, União Europeia, que são vários países, né? Ali, muitos deles industrializados, a gente vai ver depois. Índia, e até a Rússia, que tem muita queima também de carvão, tem uso de petróleo. Também são países que têm uma população muito grande, né? A europeia são vários países, né? Estou falando aqui em termos. Vocês podem ver que o Brasil ele aparece uma posição bem modesta aqui, porque o Brasil não se utiliza de questões de recursos energéticos como o carvão mineral, queima do carvão, queima de combustível fóssil. O Brasil ele tem quase metade da sua matriz energética de recursos renováveis. Então, o Brasil, desses países de economias fortes, ele é um dos que menos, né, polui. Apesar de que ele está na frente de alguns países aqui, como o México, como a Coreia do Sul, mas mesmo assim, então, a gente deve, por causa do tamanho da nossa população também, né? Mas os campeões aí são China, Estados Unidos e União Europeia, a gente vai focar mais nesses países, né? Bom, vamos falar dos Estados Unidos. Como que será que é a política dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles têm a característica de ser um país de grandes investimentos. Os Estados Unidos fazem grandes investimentos em pesquisas, eles fazem grandes investimentos em descoberta de energia. Por quê? Porque eles consomem muito. Os Estados Unidos é o maior país consumidor em termos de volume. Ele faz comércio com todo mundo. Os Estados Unidos movimentam 29% da economia mundial, somente com exportação e importação. Então, você imagina aí 300 milhões de pessoas, e desses 300 milhões de pessoas, grande parte tem, digamos assim, um ganho considerável. Então, há um consumo muito grande dentro dos Estados Unidos. Então, eles são um dos maiores consumidores de produtos industrializados, isso faz com que necessite de energia. Então, eles queimam muito carvão mineral, eles queimam muito petróleo, eles trocam de carro aí praticamente a cada 1 ano e meio, e eles têm uma grande produção de lixo, certo? Então, eles têm, digamos assim, os Estados Unidos, eu coloquei fortes, né? Seriam fortes investimentos ali que está no slide, né? Depois precisamos dar uma corrigida aí. Então, ele usa o petróleo em larga escala e, ultimamente, descobriu o petróleo de xisto, né? Que se utiliza de uma maneira, uma quebra da rocha. Essa quebra da rocha pode liberar gases que vão para o lençol freático, mas isso não importa, porque para eles o importante é a economia girar. Apesar de que, ironicamente, grandes ONGs, né, eles têm grande influência dentro dos Estados Unidos,
existe um grande combate ali dentro dos Estados Unidos sobre economia e questão ambiental, mas os Estados Unidos eles têm essa, digamos assim, essa tradição de investir na questão econômica. Depois, eles pensam na questão ambiental, né? Infelizmente, é um país que muitas vezes ele não assina tratados de acordos ambientais, ficou fora do protocolo de Kyoto. Depois, o Obama, uma maneira surpreendente, o Obama assinou o Acordo de Paris, um pouco antes dele sair. O Obama era um dos pouquíssimos presidentes mais recentes da história que se preocupavam com as questões ambientais. O Obama criou o Plano de Energia Limpa, que seria um plano para investir em energias alternativas, em substituição a energias poluentes como o carvão, como o petróleo. Então, vocês podem ver o Obama em um campo em Iowa, inaugurando um campo de energia eólica. Ele participou do Acordo de Paris. Então, ele tinha um plano a longo prazo de amenizar o impacto dos Estados Unidos na questão ambiental, de os Estados Unidos deixar a posição do grande vilão, né, do grande poluidor do mundo, do grande consumidor de lixo, mas tudo que é bom dura pouco. As boas intenções do Obama, elas logo foram substituídas pela nova política do Trump, que basicamente, eu vou ler aqui, vocês vão perceber que ele desfez tudo o que o Obama tinha feito em relação às questões ambientais. A primeira coisa que ele fez, primeiríssima, já foi sair do Acordo de Paris. Mal tomou posse, ele saiu do Acordo de Paris, que tratava da manutenção da temperatura no planeta. Depois, já, vocês vão acompanhando item por item, né? Ele já pediu para a Agência de Proteção Ambiental dos Unidos se livrar do plano de energia limpa do Obama. Então, todo esse otimismo aqui anterior foi por água abaixo, tá? Flexibilizar a regulamentação sobre poluição atmosfera tóxica, ou então amenizar as multas, né? Tornar, no caso, liberar alguns tipos de gases, tirar daquela lista de gases totalmente poluentes, revogar a regra da queima do metano. No caso, o Obama tinha um plano de combustível que os carros deveriam ter mecanismos dentro deles, de acordo com a lei do Obama, para, além de poluir menos, consumir menos combustível. Arrumaram um jeito dos carros economizarem mais. O Trump revogou também, revogou a consideração de padrões de inundação, que o Obama tinha feito uma lei de construções que levasse em consideração o nível do mar, né? A elevação do nível do mar. O Trump revogou a regra de águas dos Estados Unidos, de determinar o que é um pântano, o que é um rio, as construções perto dos rios, perto dos pântanos, até que ponto se deve retirar a água dos rios. Então, o Trump também revogou. E, por último, ele revogou uma outra coisa também que o Obama tinha posto, que era o Obama tinha proibido explosões com canhão de ar para extrair gás e petróleo, principalmente ali no oceano, em bacias continentais ou mesmo, né, em terra. Por quê? Porque alguns animais, principalmente no mar, eles se orientam pela questão do som, né? E, nesse caso, trazia uma certa desorientação na fauna local. O Trump também revogou. Qual conclusão que você chega? Os Estados Unidos hoje são governados por um presidente que ele tem um ponto de vista totalmente ligado à indústria e à economia. Isso é fato. Que não é juízo de valor se é certo, se é errado. É um fato. E as questões ambientais, para esse tipo de pensamento, elas vêm em segundo plano. Todo pensamento neoliberal voltado para a economia apenas, né? Ele, primeiro a economia, depois, volto a dizer, isso não é juízo de valor, isso é um fato. Então, o Trump, hoje, a política dos Estados Unidos, enquanto ele estiver lá, vai ser de ignorar qualquer efeito ambiental da economia americana. Primeiro a economia, depois a gente vê o que a gente faz em relação
a questão ambiental. Isso vai criar um impasse com vários países, né? Então, no caso, a China, que no primeiro momento não assinou o protocolo de Kyoto, mas depois entrou tanto no protocolo de Kyoto no Acordo de Paris, apesar de ser o maior poluidor do mundo hoje, né, ela tem poluição do ar, da água, tem problemas ambientais seríssimos, como desmatamento, alguns casos, arenização ali próximo a algumas áreas de agricultura, diminuição de recursos hídricos por conta disso. Mas ultimamente ela tem enfrentado, sim, algumas reclamações das pessoas, protestos não porque é proibido, mas o governo ficou meio com medo, porque muitos trabalhadores estavam tendo problemas de saúde seríssimos. Muita gente chegou até a perder a vida nessas questões. Então, o que o governo fez? O governo chinês fez alguns planos, né? Apesar de viver também nesse dilema, eu coloquei aqui, ó, desde lá a introdução da nova economia, do Deng Xiaoping, a China vive esse dilema, como crescer e manter o meio ambiente. No primeiro momento, não deu muita bola, não. Foi desmatamento, foi poluição, só que agora está pagando o preço e ela está tentando rever alguns conceitos, né? O primeiro conceito da China é o seguinte, a tentativa do corte do carvão, tá? A modernização das usinas de carvão termoelétricas para elas produzirem menos poluição. E uma coisa que é interessante é que a produção de carros de energia limpa, principalmente o carro de hidrogênio. A China já está testando esses carros em larga escala, já tem carros elétricos circulando, né? E no caso aqui, ó, o que ela fez? Uma lei severa com monitoramento de 24 horas para poluir pontos-chave de poluição, principalmente indústria, devido a reclamações de alguns trabalhadores e o governo percebeu que isso poderia causar algum problema até para a economia, alguma paralisação, ainda que o governo seja um pouco autoritário, a força do povo é complicado, né? Se o povo parar, então o povo estava tendo problemas de saúde. Então, a China já está procurando outras formas alternativas, que ela percebeu uma coisa também. O mercado no futuro vai ficar mais exigente. As pessoas não vão querer andar num carro que polui, as pessoas não vão querer comprar produtos de um país que polui. Então, sabe aquela política da boa vizinhança? Olha, estou fazendo a minha parte aqui, senão quem vai querer fazer negócio com um país as indústrias são das maiores poluentes? Tanto que, junto com a Índia, que é outro país poluente também, um dos maiores do mundo, vocês viram que está ali entre os primeiros, né? Por causa da queima do carvão, a China tem feito muito reflorestamento. Para vocês terem uma ideia, essa área da foto aqui, ela tem quase o tamanho da Irlanda de floresta. Então, vocês podem ver que estudos recentes mostram que tanto a Índia quanto a China estão colaborando em muito para essa questão. Por quê? Volto a dizer, não é só por uma questão ambiental. Lá no começo da aula eu disse, meio ambiente, economia, geralmente eles andam ali, acertei meus óculos, andam bem juntinhos, né? Agora, a Europa é um dos maiores, digamos assim, focos de poluição, mas também, digamos assim, é uma das regiões mais severas em relação à questão ambiental. Então, aqui, ó, esse trecho é dos termos de política da União Europeia, né? Baseia-se nos princípios da precaução, da prevenção e da correção da poluição na fonte, bem como no princípio do poluidor-pagador. Então, não só naquele, digamos assim, naquela poluição, na prevenção, na fonte da poluição, como, se tiver poluição, também na questão do pagador, né? Digamos assim, quem paga tem que despoluir. Então, a União Europeia tem planos plurianuais, né, de combate à poluição. O Parlamento Europeu, ele apresenta as metas de quando em quando, participa geralmente em bloco, a União Europeia participa em bloco dos grandes acordos ambientais. E aqui você tem uma lista dos países que são os maiores poluidores do mundo, né? Desculpa, da Europa. Aí você vê que a Alemanha está disparado ali, né? É interessante, é a maior economia, ó, de novo a ligação. Depois você tem a França, aí a Itália, aí você tem a Polônia, o Reino Unido, tá ali. Então são as maiores economias, são os maiores poluidores, né? Fato.
E no caso a Alemanha, o Reino Unido, eles têm um problema porque eles utilizam muito carvão mineral. A França nem tanto. A França, a maior parte da energia que ela utiliza é nuclear. Mas aí que tá, né? O grande problema da França é o que fazer com esse lixo, né? Depois que se usa todo aquela material nuclear de fissão, o que você vai fazer com o lixo, né? Bom, a Alemanha, eu acabei de comentar agora, 30% da energia do país é produzida por carvão, certo? Então, apesar disso, o governo alemão ele planeja acabar com a energia, a dependência do carvão até 2038. Veremos. A bacia do Vale do Ruhr é uma das maiores produtoras de carvão da Europa. Ali se produz muito, a região industrial ali é muito forte. Vamos ver ali o que vai acontecer na Alemanha com esse plano de abandonar totalmente o carvão. O Obama também tentou abandonar o carvão, foi uma chuva de críticas por cima dele, principalmente da indústria carvoeira, da indústria de mineração. Aí tem a questão dos empregos, tem tudo isso aí. Então, veremos se a Alemanha vai levar a cabo, de fato, essa questão do carvão. A Alemanha foi um dos países que desmatou muito entre 2002 e 2012, porém, ela tem feito planos de reflorestamento, tá? De algumas áreas e tem tido muito sucesso, tá? Então, junto com outros países como a Noruega, ou mesmo ali como outros países como a Holanda, a Espanha, ela tem feito muito aí pela questão ambiental. A Holanda também com medo, né? Porque é um país praticamente abaixo do nível do mar, sabe que um possível aquecimento global seria o fim para aquele país, né? Uma outra questão também da Europa que é muito importante é em relação às exportações. A Europa, ela tem restrições sérias e, no caso, principalmente a partir de 2018, elas começaram a ficar mais severas, de restringir produtos de países que poluam ou países que desmatem. Então, qualquer produto agrícola, principalmente, qualquer produto manufaturado, pode ser também, que venha de países que têm origem esse produto em desmatamento ou qualquer dano ao meio ambiente, a ideia é, no caso, não comprar esse produto, é boicotar esse produto dentro do mercado europeu. Tá? Esse processo também vai acontecer com outros países, tá? Não é só em relação com o Brasil que exporta para lá. Então, para vocês terem uma ideia, daqui para frente eu acredito que se o país não tiver uma política para conciliar uma política econômica junto com a questão ambiental, ele vai perder mercado. O próprio consumidor ele não está muito afim de ter com dor na consciência de que está consumindo um produto ligado a um dano ambiental. Então, essas leis já estão antecipando o pensamento do consumidor, certo? Uma coisa interessante aqui é que foi feita uma pesquisa da revista Science, que é preciso plantar 1 trilhão de árvores para combater o aquecimento global. Então, geralmente, ela deu um número, né? Agora, como que a gente vai chegar a isso? Então, os lugares, segundo essa revista, que estariam preparados para esse reflorestamento são a Rússia, que também é um país que polui muito por conta do petróleo, mas a Rússia tem, por ser um país muito grande, ela tem uma área de floresta ainda intacta, mas ele pode plantar ainda mais, que é muito grande, 17. Se bem que grande parte dele é gelada ali da Sibéria para cima, mas tem uma parte temperada muito grande, de clima temperado. Os Estados Unidos que tem área, né? Mas aí a gente volta naquele dilema, será que os Estados Unidos estão afim de participar disso? O Canadá tem área que poderia receber essa floresta. O Canadá já faz um reflorestamento, apesar de poluir bastante ali, principalmente na região das grandes cidades, na fronteira com os Estados Unidos, que também utiliza queima de combustível fóssil, mas ainda assim ele preserva grande parte das suas florestas naturais. Então o Canadá ele compensa
essa poluição, assim, é muito perto do tamanho da população. Porém, com as reservas florestais que ele tem, ele compensa, ele faz um balanço da poluição. A Austrália é um outro país que tem uma extensão territorial grande, porém ele tem um problema, né? A Austrália, ela tem um grande número de queimadas no ano por causa do clima. Então, volta e meia você tem queimadas na Austrália e isso realmente é um problemaço para aquele país. Então, vocês podem ver uma coisa. Alguns países são considerados pontos-chave na questão do aquecimento global. Entre eles, o Brasil, a gente vai falar no finalzinho agora. A China já percebeu, até por uma questão econômica, que se ela não fizer nada, ela irá perder mercados. Os Estados Unidos, por enquanto, a gente não sabe o que vai acontecer na eleição dos Estados Unidos, norte-americana, mas os Estados Unidos, por enquanto, ele não tem, enquanto o Trump estiver lá, ele não tem nenhuma preocupação nesse sentido. Então, a gente vai ver nesse xadrez aí, né, digamos assim, de legislações internas e de relações externas, como é que serão os próximos passos do meio ambiente. Uma coisa, não sei se o aluno já percebeu até aqui, existem movimentos dentro dos países, né, menos um pouco nos Estados Unidos, mas vocês perceberam que na China, na Europa, para amenizar as questões ambientais. Ah, por que, César? Pode ser que existam pessoas com consciência? Espero que sim, espero que isso seja o principal motivo, que não só o econômico. Mas vocês podem ver que existem as mudanças, porém, essas mudanças ainda convivem com uma economia totalmente dependente do meio ambiente e totalmente poluente. Então, é como se o cachorro corresse atrás do rabo, né? Você tem ali, no caso, uma economia dependente que tenta agora ser, na medida, menos impactante, mais verde, né? Você vê que os países estão investindo, a Alemanha também está investindo no modelo de carro de hidrogênio. Então, vocês podem ver que eles estão procurando alternativas, né, de outras formas de energia. Mas enquanto totalmente as economias não focarem todo o seu investimento em energias, a gente vai ter uma outra questão pontual que pode aliviar durante um momento, mas ainda assim a gente vai manter esse nível de poluição, problemas ambientais durante muito tempo. Aqui no Brasil, no governo atual, nós temos um ministro da Economia, do Meio Ambiente, né, que na última reunião ministerial disse o seguinte, que aproveitar que a imprensa está toda concentrada no Covid-19 e passar a boiada, que seria mudar regras de baseada para a questão ambiental, principalmente na Amazônia. Bom, ele tentou justificar que seriam projetos de manutenção do meio ambiente, mas, né, o que se sabe é o seguinte, o atual ministro do Meio Ambiente, ele é um defensor do liberalismo econômico, diminuição do Estado e o fim de mecanismos que limitam as liberdades individuais. Dito isso, ele já no passado ele foi secretário de Meio Ambiente de outros governos e ele fez acordos com empresas poluidoras, ele fez acordos com agricultores. Então, digamos assim, uma pessoa muito ligada ao mercado. Então, é isso que a gente tem para hoje. Então, o que a gente pode esperar de... Vocês podem ver que as reações do governo em relação às queimadas, em relação ao Amazônia, as reações não foram as esperadas pelos países europeus, principalmente, né? Os Estados Unidos não conta porque os Estados Unidos têm o mesmo tipo de pensamento. Para os grandes mercados internacionais que compram nossos produtos, que não querem ter uma ligação com o desmatamento. Então, a posição atual do governo não é muito diferente da posição do Trump. Então, resta a gente esperar o que pode acontecer em relação à política ambiental do Brasil, sendo que ele é um dos países-chave, né? Isso quem disse foi a própria Angela Merkel, da Alemanha, que não haverá uma melhoria do aquecimento global. A Alemanha pode replantar o quanto necessário. Se o Brasil não ajudar na Amazônia, todo o esforço será em vão. Ok? Bom, meus alunos, por enquanto é isso. Nós trouxemos aqui, tentamos trazer algumas questões para você refletir aí na sua casa, algumas coisas que estão totalmente aí fora, algumas totalmente da visão da mídia nesse momento.
Então, para a gente refletir sobre esse papel das políticas internas dentro dos países. Como é que eles lidam com essa questão interna? A questão externa, eu acredito que será falada pelo professor Sérgio de Atualidades, né, da questão das convenções ambientais. Então, procurei focar somente nas questões internas e de como os países veem politicamente, às vezes dependendo do governo, sobre essa questão ambiental. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Espero que vocês tenham algum comentário, alguma dúvida, né? Procurando ser breve aqui nos encontros para não causar, digamos assim, muito aborrecimento em vocês. E é isso aí. Espero que a gente se encontre aí na próxima aula. Que vocês tenham muita saúde, muita paz e aproveitem muito bem essa quarentena para vocês lerem bastante. Ok? Um abraço. Até mais, pessoal.